Olá, meu prezadinho Belezation. Na aula de hoje nós falaremos sobre os tipos de eletrocardiograma, ok? Você sabe que eletrocardiograma nada mais é do que eletrodos colocados na superfície da pele que captam atividade elétrica e traduzem em forma de ondas, ok? Agora, quais são os tipos de eletro? Tem alguns tipos de eletro aí, prezadinho. Eu sei que aquele que a gente faz no hospital é o mais comum e tal, mas tem vários tipos que eu quero discorrer com você. Bom, comecemos então por esse aí que eu falei, né, que a gente faz no hospital e tal, que é realmente o exame mais utilizado na prática clínica. É o eletro padrão. O eletro padrão, prezadinhos, ele é aquele de 12 derivações. Derivações são os ângulos, tem a aula aqui de derivações, hein? Derivações são os ângulos que os eletrodos captam a atividade elétrica do coração. Então, olha lá, o eletro padrão de 12 derivações, ele tem as suas limitações, que eu vou falar com você daqui a pouquinho das limitações do eletro, prezadinho. Pode ser o eletro que sai aqui, uma fitinha, tá certo? Ou pode ser aquele que sai a folha inteira, não importa, o registro da atividade elétrica é o mesmo, ok? Bom, qual que é a limitação, meu prezado, do eletrocardiograma padrão? Ele registra a atividade elétrica do momento, ou seja, se eu faço o eletro aqui em mim, tenho aqui o papel impresso, ele vai falar o que está acontecendo agora, certo? Agora, se o prezado passar mal daqui a meia hora, se eu passar mal, se eu tiver uma arritmia daqui a uma hora, o eletro que eu imprimir aqui padrão não vai captar. Concorda comigo, meu prezadinho? Então essa é a limitação do eletro padrão. Ele capta a atividade elétrica do momento, ok? E o monitor cardíaco, esse aqui é aquele de folhinha, aquele que é a folha inteira. Pode ser a fininha ou a folha inteira. Agora, prezado, e o monitor cardíaco? O monitor cardíaco fica ali na beira do leito, passando ali, fazendo um registro, vamos dizer assim, online, ok? É um registro imediato ali do traçado eletrocardiográfico do indivíduo. Inclusive, os monitores têm a opção de congelar. Se o cara quiser analisar com mais calma, ele congela e analisa o traçado eletrocardiográfico, ok? Entendeu o eletropadrão, meu prezadinho? Você entendeu a limitação dele, que ele registra a atividade elétrica do momento? Belezation? Então, tendo isso em mente, que ele registra a atividade elétrica do momento, ok? A gente vai entender o outro tipo de eletro, que é o Holter. O Holter, meu prezado, veja só, se esse cara, pensa só, ele tem queixa de palpitação, né? Falta de ar, dispneia, e aí ele chega lá e faz um eletro padrão, não deu nada. O cardiologista pode solicitar um Holter. O Holter, o que ele faz? Ele tem uma centralzinha de computador, ok? Dá uma olhadinha aí. E nessa centralzinha, ele registra atividade elétrica de 24 horas. Então o cara vai para casa com os eletrodos e aí registra-se ali as 24 horas da atividade elétrica desse cara. Depois ele leva para o médico analisa ali as 24 horas. Entendeu, prezadinho? Aí quer dizer, nesse período vai ser analisar se ele teve alguma arritmia ou se está tudo normal. Muito bem. Agora imagina comigo, se esse cara faz um Holter e não dá nada. E aí ele continua, dias depois ele continua tendo um desconforto. Ah, doutor, de vez em quando eu tenho uma opressão no peito, tenho palpitação. Poxa, ele já fez o Holter, ficou 24 horas, não deu nada. O que será que esse cara tem? Então, tem a opção, meu prezadinho, desse terceiro tipo aí que eu vou falar pra você, que é o Looper, ou Loop, tá? O Looper o que faz? Depende de instituição para instituição, o cara vai ficar 10, 12 dias com os eletrodos. Com os eletrodos e com a atividade elétrica dele sendo armazenada no computador. Eu sei que você deve estar pensando, prezadinho, como é que o médico vai fazer para analisar 10 dias de atividade elétrica? Vai demorar um dia só para analisar, não é isso? Muito bem, só que aqui, meu prezadinho, veja só, o Looper ele é diferente. Então, o indivíduo vai para casa, ele está com os eletrodos e a orientação que ele tem é a seguinte: quando ele sentir um desconforto, ele pressiona um botão. Aí vai ser registrado a atividade elétrica alguns minutos antes e alguns minutos depois que ele sentiu aquele desconforto. Entendeu? Sentiu o desconforto, aperta o botão. Aí ele registra um pouquinho antes e alguns minutos depois. Ok? E aí, aí o médico vai analisar. Ah, você teve isso aqui. Você está tendo essa falta de ar porque você está tendo isso daqui. Ele vai registrar ali a arritmia do indivíduo. Entendeu, meu prezadinho? Esse é o
looper. Então vamos lá, eletro padrão, eletro holter, ok? E o looper, entendeu os três? Agora, e se eu precisar de saber da atividade elétrica desse cara em alta frequência cardíaca? Por exemplo, um atleta, ou um atleta não, uma senhora quer fazer atividade física, ok? Será que ela está autorizada a fazer uma atividade física? A gente pode fazer um eletro padrão nela e tá tudo normal. Agora, quando essa mulher começa a correr, ela faz uma arritmia. Então, a gente precisa saber como que o coração dela se comporta em altas frequências. Para isso que existe esse exame aí, que é o eletro de esteira, ok? Ou de esforço. Então, aqui tá bem fácil, né, prezadinho, de entender. Coloca o paciente na esteira, ele começa a correr, e aí vai ser registrada a atividade elétrica desse paciente durante o exercício. Belezation? Tranquilidade? Tem mais um, calma que tem mais um, meu prezadinho. Existe também o eletrocardiograma de estresse. Veja só, meu prezadinho, imagine que eu precise saber como é que funciona o coração de uma determinada paciente em altas frequências. Aí você vai falar, põe na esteira. E se for uma senhora, artrite, artrose, osteoporose, etc, meu prezadinho, como é que você vai pôr a mulher na esteira? E aí suponhamos que ela precisa fazer uma cirurgia, tá certo? Eu preciso saber como o coração dela vai se comportar em altas frequências. Não dá para colocar lá na esteira. Por isso que existe o eletro de estresse, ok? Então o eletro de estresse é feito um medicamento. Esse medicamento vai acelerar a atividade elétrica do coração e aí a gente roda o eletro, ok? Geralmente é usada a dobutamina, tá certo? Então você entendeu de estresse? Quero saber como o coração se comporta em altas frequências. Não dá para pôr na esteira. O que eu vou fazer? Faço um medicamento, dobutamina, por exemplo, e roda o eletro. Esse é o eletro de estresse, meu prezadinho. Beleza, meu prezado? Eletro padrão. E aí você tem o monitor cardíaco, ok? Também o padrão. Então, eletro padrão. Aí você tem o holter de 24 horas. Você tem o looper, 10 dias, por exemplo. Só vai registrar quando se aciona lá o botão. Se aciona o botão. O eletro de estresse, tá? O eletro de estresse é aí que você faz o medicamento, tá? E aí o coração aumenta a frequência e a gente tem o registro da atividade elétrica dele durante uma frequência elevada. Beleza, meu prezadinho? Volta esse vídeo algumas vezes, tá? Para ficar bem claro isso para você, os tipos de eletro. Beleza? Qualquer coisa, pergunta para mim. Forte abraço, meu prezado.